Amado Deus, nós te somos gratos por esta manhã tão maravilhosa que temos o privilégio de estar na tua casa, de poder meditar na tua palavra, poder, Senhor, também reunir com a igreja e poder adorar o teu nome, Pai. Fala conosco agora através da tua palavra, nesse momento que estamos aqui estudando, que o teu Espírito venha abrir o nosso entendimento, mostra-nos, ó Deus, o teu caminho. Alcança, Senhor, aqueles que têm dificuldade para estar na tua casa, que o Senhor venha operar maravilhas em seus corações, nas suas vidas, nos seus corpos, renovando suas forças, trazendo saúde, ó Deus, para aqueles que não puderam estar neste dia aqui conosco, mas que o Senhor possa alcançar de alguma forma, através desta palavra, com o poder do teu Espírito, trazendo a revelação do Senhor, para que nós sejamos fortalecidos e edificados. Nós oramos pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós começamos aí, quando iniciamos fazendo estudo sobre as cartas que Jesus encaminhou através do apóstolo João, a revelação lá em Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia. Nós já estudamos sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Esmirna, e hoje nós vamos abordar sobre a igreja de Pérgamo. Quero convidar os irmãos para abrir comigo lá em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Qual seria, vamos dizer assim, o propósito das cartas que estavam sendo dirigidas às igrejas? Era para preparar. As cartas falam de palavras de encorajamento, como também advertência. Qual era o objetivo principal das cartas? Alertar as igrejas. Mas o propósito do alerta era com qual objetivo? Isso. É para se fortalecer espiritualmente por causa de quê? Da volta de Jesus. Ele está dizendo aqui, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Em todas as cartas a gente observa que o Senhor tem esse tom, essa preocupação de estar eles preparados para a sua volta. E nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Jesus está voltando, nós temos visto muitos sinais, e a cada uma dessas igrejas o Senhor deu uma mensagem assim, específica, e como nós já vimos nas cartas anteriores, pelo menos as 2 cartas que nós já estudamos, tanto a de Éfeso quanto a de Esmirna, que o objetivo ali era de estar fortalecendo a igreja, no sentido de eles estarem atentos às características
presentes ali naquelas igrejas, mas não significa necessariamente que era só para aquelas igrejas. Primeiro porque as cartas elas tinham um curso, né, no meio delas, eles passavam de um para o outro para a edificação de uns aos outros. E segundo, não havia somente aquelas 7 igrejas, havia muito mais igrejas espalhadas no mundo naquela ocasião. E o Evangelho, em 2 anos, no período das missões do apóstolo Paulo, ele já tinha se espalhado em toda a Ásia. E nós vemos ali o cumprimento da vontade do Senhor, no sentido de que a igreja estivesse firme, perseverante, porque havia muitas lutas ali naquele tempo. E nós vamos ver aqui agora, em particular, as coisas que a igreja de Pérgamo passou. E essas cartas dirigidas às igrejas, elas, de uma certa forma, representam as igrejas do mundo todo, inclusive as igrejas dos dias de hoje. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de lá. Aí, como nós tínhamos falado, as igrejas ali da Ásia, elas estavam todas localizadas no território da Turquia. A igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, ela ficava bem lá ao norte da cidade de Éfeso. Ela ficava bem lá em cima. Ela fica a cerca de 30 quilômetros do mar Egeu. Aqui está o mar Egeu. E pouco mais de 100 quilômetros de Esmirna. Esmirna está aqui um pouco mais ao sul, mais embaixo. Pérgamo está lá em cima. Nos tempos do Novo Testamento havia mais ou menos cerca de 150 mil habitantes. Atualmente a cidade de Pérgamo é a cidade de Bergama, na Turquia. O nome Pérgamo, na verdade, vem de uma referência à indústria de pergaminho antigo. O que era o pergaminho? Era a pele de animais que era curtida e preparada para que fossem escritas nessas telas, da pele do animal. E lá na cidade de Pérgamo, inclusive, tem uma biblioteca enorme de pergaminhos que foi ali encontrado, tem dados ali que estão no museu e que trouxeram muita riqueza para a cultura nessa época. Lá na cidade de Pérgamo, aí, isso daqui é o grande altar de Zeus. Havia muitos altares, muitos ídolos nessas cidades da Ásia. Essa daí é uma pintura, com base nos dados arqueológicos, eles montaram uma pintura sobre como é que era a cidade. Esse daí é aquele altar de Zeus que a gente viu na figura anterior, só que isso aí é como está lá nesse tempo agora, o tempo atual, são as relíquias da cidade. Pode ir mais adiante, Bíblia. Isso aí é chamado o altar de Zeus lá. Era um monumento religioso muito importante na cidade. Aqui nós temos a Basílica Vermelha. Originalmente ela era templo aos deuses egípcios, Serápio e Ísis. A igreja, o cristianismo, eles transformaram isso aí numa basílica. Hoje é chamado lá de Basílica Vermelha. A cidade de Pérgamo, ela fica sobre um monte, mais ou menos a 300 metros de altitude, e na base dela existe, isso aí é o teatro de Asclépio. Asclépio era conhecido como o deus da cura. Esse aí, Asclépio, deus da cura. Ele era representado, dentro da mitologia grega, por aquele bastão ali com a serpente, e que se tornou, o bastão de Asclépio tornou-se o símbolo da medicina. Lá na cidade de Pérgamo, onde Antipas foi martirizado. Antipas era quem? Era um bispo e que acabou se tornando um mártir porque ele se recusou a adorar o imperador. Não podemos esquecer que nessa época aí de Domiciano, que inclusive era um dos terríveis imperadores, que exigia adoração para si como Deus, a partir daí começou os imperadores a exigir adoração e culto como se fosse um próprio Deus. E Antipas foi um daqueles que se recusou a adorar o imperador. Ele foi queimado vivo dentro de um touro de bronze em sacrifício, lá no altar, lá de um desses deuses aí. Bom, o que a palavra está dizendo aqui para a gente?
Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Amados, nesse tempo, não era fácil de modo algum, para os cristãos serem servos fiéis ao Senhor, não só por conta daquela conjuntura de idolatria que era nas cidades ali daquele tempo, como também os próprios imperadores exigiam adoração para si como se fosse Deus. E a igreja foi instruída e sendo mostrado a ela que Jesus Cristo é o único Senhor que é digno de ser adorado. E ao se recusar a isso, na verdade, as pessoas elas acabavam sofrendo muita perseguição, elas perdiam seus bens, elas ficavam alijadas da sociedade. Tinha muitas coisas que elas sofriam em função disso aí. A cidade de Pérgamo, ela era a capital da província da Ásia nessa ocasião. E por essa razão ela tinha uma importância muito grande, apesar dela estar assim, afastada do mar, mas o braço do rio que cortava ali a cidade, do rio Caico, que fica ali aos pés da cidade, ela fazia muito comércio, ela tinha muitas atividades que faziam com que essa cidade era próspera, mas havia muita idolatria. Vocês viram naquelas imagens ali a quantidade de altares. Tinha altar ali de deuses egípcios, deuses gregos, ali onde ficava esse chamado o altar de Zeus, era considerado ali como o trono de Satanás. Na verdade, o dirigente da cidade, o seu procônsul, ele tinha autoridade até para decretar a pena de morte àqueles que cometiam algum delito. E seguir Jesus, caminhar com Cristo, era considerado uma forma de delito. E quando João escreveu a carta à igreja de Pérgamo, diz aqui na carta o seguinte: conservas o meu nome e não negaste a minha fé. A igreja em si estava ali perseverando no meio de toda essa perseguição, no meio de toda essa luta que o Império Romano impunha a eles e que a cultura da localidade também trazia. Mas a igreja foi prevalecendo com fidelidade ao Senhor, mesmo no meio de toda aquela luta. Agora, tenho todavia contra ti algumas coisas. Nós queremos aqui agora, assim, deter um pouquinho nessas coisas que o Senhor está falando com a igreja e o que isso traz também de referência para nós, os cuidados que nós devemos ter, pois nós também vivemos hoje num tempo em que você observa que as coisas estão ficando cada vez mais estreitas, mais difíceis. Como o apóstolo Paulo falou, nós vivemos nesses tempos dias trabalhosos, tempos em que não é muito assim fácil dizer que é um crente em Cristo Jesus. Talvez seja fácil dizer que é um crente em Cristo Jesus, mas não é fácil seguir dentro do propósito que Deus quer, por causa da influência que a sociedade costuma imprimir na vida daqueles que estão seguindo o Senhor. E esse é o cuidado, o alerta que agora Jesus vem trazendo para a igreja de Pérgamo, e cremos que é para as igrejas de um modo geral, para que a gente possa estar atento a essas coisas. Diz aqui o texto, né? Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Bom, o que é esse lugar onde está o trono de Satanás? O trono de Satanás refere-se a um lugar onde ele impera, onde ele faz, vamos dizer assim, prevalecer a vontade dele, o que ele quer. E o que mobiliza, o que motiva uma pessoa a fazer aquilo que o diabo quer? O que é fazer a vontade do diabo? Sim, a falta de fé. Hã? O pecado. E se a pessoa anda no pecado, ou seja, anda fora do propósito de Deus por causa da sua falta de fé, por causa de não observar a palavra,
está fazendo aquilo que o diabo quer. Os irmãos se lembram que uma vez Jesus estava conversando com as autoridades, né, dos hebreus, e naquele meio, naquele diálogo todo que Jesus estava tendo com eles, eles diziam, mas nós também somos filhos de Abraão. Aí Jesus falou assim, não, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam o que Abraão fez. Vocês são filhos do diabo. O que Jesus estava querendo dizer? Eles não estavam seguindo a lei, né? Eles não estavam seguindo a lei, eles estavam andando de acordo com a vontade do diabo. Então, andar de acordo com a vontade do diabo é cumprir aquilo que ele quer, fazer o que ele bem deseja. E isso é o lugar onde está, vamos dizer assim, quando se fala trono de Satanás, é onde ele está tentando impor o quê? A vontade dele. Mas a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E é o que a igreja ali de Pérgamo procurou fazer, resistir o diabo. Contudo, havia ali dois fatos, duas ocorrências que estavam minando a vida da igreja e que isso desagrada a Deus. Diz aqui na advertência, aqui diz, tenho todavia contra ti algumas coisas. Que coisas eram essas? Primeira coisa, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, vocês se lembram da história de Balaão? Balaão era um profeta, não era um dos profetas de Israel, era um profeta que foi contratado por Balaque para amaldiçoar a nação de Israel quando a nação de Israel estava passando naquele período antes da conquista da terra. Estava peregrinando no deserto. Lá em Números, no capítulo 25 e no capítulo 31, retrata um pouco sobre essa história de Balaão. E o que acontece, né? Qual era a doutrina de Balaão? Balaão, a gente sabe que ao ser contratado por Balaque para amaldiçoar a nação de Israel, Deus falou com ele para não fazer. E quando ele estava indo para lá, para poder assim, saber a vontade de Balaão, a vontade de Deus, né, para que Balaão pudesse profetizar, ele havia recebido uma proposta, dinheiro, recursos para poder amaldiçoar a nação de Israel. Então ele foi lá para buscar Deus, para orar, e naquele momento, lá no intento do coração dele, tudo nos indica que ele tinha um propósito realmente de amaldiçoar, porque ele amou o prêmio da injustiça, o suborno. Mas Deus fez com que a mula onde ele estava montado parasse e falasse com ele. E uma mula falou com Balaão para tirar ele daquele intento. Então ele não amaldiçoou a nação de Israel, ele abençoou a nação de Israel. Mas o que aconteceu depois? Diz lá nas Escrituras, se você for conferir lá em Números, no capítulo 31, no verso 8, no Números 25, versos 16 a 18, que diante das coisas que ele foi depois instruindo, ele instruía a Balaque a oferecer a oportunidade de se misturar no meio do povo de Israel, ter relações, ou fazer casamentos mistos, misturando uma coisa com a outra, dentro de princípios diferentes, porque dessa forma Israel seria influenciado na cultura também dos seus inimigos. E desta forma, à medida que eles iam se infiltrando e se misturando, com isso Israel andava fora dos caminhos do Senhor e fazia aquelas práticas que eram todas contrárias à vontade de Deus. E dessa forma vinha a maldição sobre o povo de Deus, vinha a maldição sobre Israel. Então ali, toda aquela confusão que Balaão estava instruindo e ensinando seus inimigos a fazer com que Israel acabasse sendo amaldiçoado,
tudo indica que ele amou mais o prêmio da injustiça. Agora, lá na igreja de Pérgamo, o que ele estava falando? O que Jesus estava falando com a igreja? Eu tenho, porém, contra ti, aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que seria, então, essa doutrina de Balaão? Em Judas, lá no livro de Judas, na carta de Judas, no capítulo 1, vamos abrir lá para a gente ler. Judas adverte contra o erro das pessoas que são levadas por esse engano. É como estão sendo instruídas dessa mesma maneira a praticar coisas que são contrárias à vontade de Deus, e dessa forma elas são penalizadas. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídas na rebelião de Corá. Ainda lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, segunda epístola de Pedro, capítulo 2, verso 14 a 16. Aqui está falando sobre aqueles que recebem justamente essa influência das pessoas que vão se infiltrando no meio do povo de Deus e que vai trazendo culturas, ensinamentos, costumes, que vai afastando as pessoas da vontade perfeita do Senhor. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Então, o que é essa tal da doutrina de Balaão? É só aquelas pessoas que se achegam, algumas delas até conheceram Deus, pessoas que às vezes se desviam do Evangelho, que por alguma razão não conseguiu satisfazer os seus interesses pessoais, porque a vida com Jesus, irmão, é uma vida de renúncia, é uma vida de renunciar a si mesmo para fazer a vontade de Deus. Mas há pessoas que chegam ao Senhor e não estão dispostas a tomar a sua cruz para seguir Jesus. Jesus contou N experiências, vamos dizer assim, de pessoas que chegavam perto dele e não estavam dispostas a caminhar com ele. E algumas pessoas querem caminhar com Jesus, como aquele jovem rico, que disse: eu quero caminhar com o Senhor, eu quero andar contigo. E há muitas pessoas que realmente querem andar com Jesus, mas não querem se submeter a Jesus, não querem se submeter à vontade de Deus, querem continuar ainda vivendo os seus próprios interesses. E dessa forma, essas pessoas, muitas se tornam, vamos dizer assim, Balaãos, ou Balaões, eu não sei nem qual o termo mais adequado aí do português, mas acaba influenciando pessoas, doutrinando dentro daquilo que elas têm de interesse, para que as outras pessoas também acabam revoltando-se contra o Senhor. Não porque elas se revoltam contra Deus, mas é porque elas deixam de receber e desfrutar das bênçãos que Deus tem separado para o seu povo, para a sua igreja. E aí elas vão se afastando, elas vão se rebelando contra o Senhor, e não só vão se rebelando, mas vão afastando aqueles que querem se achegar para estar junto com o Senhor. Não deixa disso, não faz isso não. E ele está mostrando à igreja de Pérgamo: eu tenho, porém, contra ti, que vocês têm aí aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, ou seja, que amam o prêmio da injustiça. Balaão acabou se tornando um exemplo de falso profeta, de alguém que traz a palavra, alguém que traz um engano para que as pessoas venham a se desviar do propósito de Deus. E a gente tem que estar muito atento a essas coisas que acontecem, inclusive nos dias que a gente vive, porque há muitos que acabam ensinando coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus e vão se perdendo por esse caminho. Havia uma outra coisa aqui também. Aí havia os que sustentam a doutrina dos Nicolaítas. A doutrina dos Nicolaítas. Lá em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 6, quando fala a igreja de Éfeso, diz lá o anjo da igreja de Éfeso:
Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, aos quais eu também odeio. Agora aqui na igreja de Pérgamo era o contrário. Lá na igreja de Éfeso, eles odiavam a obra dos nicolaítas. Mas aqui na igreja de Pérgamo, o que diz aqui o texto das Escrituras? Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Agora vamos entender aí assim, a respeito desses nicolaítas, né? Alguns entendem que se formavam com uma seita gnóstica. Eles traziam falsas doutrinas, falsos ensinamentos. O gnosticismo foi muito forte ali no primeiro século, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto século. Valorizava o quê? Valorizava o conhecimento. Começou a misturar filosofia, misticismo para dentro do cristianismo. E até hoje ainda existem coisas que vêm do gnosticismo, onde por exemplo, o gnosticismo ensina o homem vive uma situação de dualidade. Tudo que é referente ao corpo é mal, e que é do espírito é bom. E que a pessoa que comete o pecado no corpo, não afeta nada do seu espírito. Então isso é um ensinamento totalmente assim, enganoso, em que é claro que a Bíblia fala que o Senhor condenou o pecado na carne, e por isso ele pagou o preço. O salário do pecado é a morte, então o corpo ele vai morrer. Mas no entanto, o que nós praticamos através do nosso corpo, é evidente que afeta todo o nosso ser como um todo, a nossa alma, o nosso espírito. Mas os nicolaítas, que eram, vamos dizer assim, aquele grupo de pessoas que traziam heresias, falsos ensinamentos para dentro da igreja, isso foi se proliferando naquele tempo. O apóstolo João também escreveu nas suas cartas a respeito daqueles que ensinavam de que Cristo não veio em carne, mas veio em espírito. Isso daí tinha a ver também com a doutrina, com os ensinamentos gnósticos que foram surgindo nessa época, porque eles valorizavam as coisas do espírito, porque da carne nada aproveita na carne. E essas doutrinas que foram se infiltrando ali no meio da igreja, a igreja estava sendo tolerante com aquilo. Então tolerava os que praticavam vamos dizer assim, a doutrina de Balaão, ou seja, através de outros princípios errados, levavam a se desviar as pessoas que tinham interesse em caminhar com Cristo. E por outro lado, os nicolaítas, que valorizavam tanto o conhecimento, né? Valorizavam muito o ensinamento dos filósofos, a reflexão da filosofia, e misturado com várias coisas de misticismo daqueles dias, daqueles tempos, faziam com que as pessoas estavam cada vez mais com a cabeça confusa, não entendendo direitinho os princípios que a palavra de Deus mostra. Eles procuravam induzir os crentes a cometerem, até a comer dos banquetes, a se prostituir, no meio de tantas perseguições, no meio de tantas lutas, em que as pessoas que não faziam aquilo que a sociedade fazia, poderia motivar a morte deles. Então eles procuravam trazer alguma coisa que refrescasse um pouco, que aliviasse isso. Então, por exemplo, não é tão mal você participar daquela cerimônia lá, do Deus tal, ou de fazer isso, ou de comer aquelas coisas ali, porque vai que você não faz, aí como é que você vai ficar perante as pessoas lá? E amados, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Ainda há poucos dias, alguém me perguntou sobre a questão de participar de cerimônias em outras religiões. Eu falei assim, participar de uma cerimônia de outra religião é você estar dizendo que está de acordo com aquilo que está ali. Mas como assim? É exatamente isso. Não é que você esteja servindo ao Deus que a outra pessoa está servindo, ou ao falso Deus,
mas você está, de certa forma, concordando com aquilo ali. E a Bíblia fala que nós temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. É sim, sim, não, não. A gente precisa dizer o que a gente acredita, o que a gente crê, o que a gente está realmente confiando e confirmando isso. E por falta dessa firmeza, muitos vão se desviando. E aí as pessoas pensam assim, mas fulano está ali, isso não tem tanto problema assim, né? Isso não tem tanta dificuldade. Aí a outra pessoa que é um fraco na fé, que não está muito firme com o Senhor, acaba indo pelo mesmo caminho. E olha aí as influências que nós podemos estar exercendo sobre as vidas daqueles que estão perto da gente. Então, aquilo que Deus tem mostrado para nós, através da sua palavra, através dos ensinos que Ele tem colocado em nosso coração, a gente precisa ser bem seguro sobre isso, bem firme a respeito do que Deus está mostrando para a gente, para que a gente possa dar bom testemunho e assim glorificar o nome do Senhor através do nosso viver. Porque de outra forma, a gente vai ver muitas pessoas amando, às vezes, o prêmio da justiça. Poxa, realmente ser tão bitolado, fazer só isso daqui, aí isso daqui realmente não está me trazendo alegria, não está me trazendo prazer. E aí as pessoas vão buscar os prazeres do mundo. E a Bíblia fala que as coisas do mundo, as paixões do mundo são inimigas de Deus. Quando a Bíblia fala as paixões do mundo, não é sobre as coisas que Deus preparou nesta terra para o deleite dos seus filhos, mas eu estou falando das coisas mundanas, das coisas que destroem a nossa alma, que vai desfazendo até nosso relacionamento com Deus. Quando eu falo do mundo, não estou falando das coisas da natureza. Por exemplo, às vezes a pessoa pensa, um servo de Deus não pode ir à praia, não pode ir para um parque, não pode se divertir. Claro que pode, deve. Agora, alguns que querem mostrar uma coisa completamente equivocada, como faziam os nicolaítas, dizer assim, não, você tem que preservar a sua santidade, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir a determinado lugar e tal, e privam as pessoas das coisas que Deus tem separado para nós. Então isso também é uma forma de trazer embaraço, destruição na vida das pessoas. Mas outras que são completamente abomináveis a Deus, né? Não vai no momento de passeio de lazer, mas vai para uma festinha de um inferninho, para poder se alegrar lá com o familiar, para fazer uma coisa, para fazer outra. Então, são coisas assim completamente assim, dissociadas com aquilo que Deus tem para nós. Contrário à palavra de Deus. Quando eu falo dissociado, quer dizer assim, contrário àquilo que Deus, o propósito que Deus tem para a nossa vida. E se nós andamos fora do propósito de Deus, aí nós vamos desfrutar de maldição. Essa era a intenção de Balaão. Quando ensinava Balaque o que ele podia fazer, dar os seus filhos, as suas filhas aos judeus, aos hebreus, porque assim eles vão estar se acostumando com a nossa cultura, e aí nós vamos poder fazer com que eles realmente saiam dessa questão de povo exclusivo de Deus, de andar com Deus, e aí eles vão estar andando de acordo com aquilo que a gente quer. E quando eu falo assim, de acordo com aquilo que a gente quer, eu estou falando com aquele que está por trás de tudo isso, que é o inimigo das nossas almas. Essa é a razão por que nós precisamos batalhar, nós precisamos lutar e saber que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora do mundo. Então esteja atento para isso. Outra coisa, os nicolaítas, que estão trazendo falsos ensinos, falsa doutrina. A importância de nós checarmos tudo pela palavra e ver a intenção que está por trás daquilo ali. Porque muita coisa tem aparência de verdade, tem aparência de coisa boa, tem aparência de humildade, tem aparência de vida íntegra, e na verdade são falsos ensinamentos que acabam trazendo confusão para a cabeça das pessoas, como surgiu mais recentemente, eu digo mais recentemente que não estava lá naquela época, como a doutrina do pensamento positivo, que você tem que declarar a vitória, independente da situação e das coisas. Não, isso pega uma verdade
A Bíblia fala que há poder nas nossas palavras. Aquilo que nós confessarmos, nós estamos trazendo à vida aquilo que nós confessamos. Mas isso é baseado naquilo que cremos. Então a nossa confissão deve ser baseada naquilo que nós efetivamente acreditamos no nosso coração. Não é simplesmente por declarar, a pessoa está morrendo. Não, eu vejo que você está vivo. Eu vejo que você, não, eu confesso que você está curado, eu confesso que você está abençoado. E isso, se é da boca para fora, irmãos, não vai haver vida, não vai haver saúde, vai trazer confusão. Aí depois a pessoa fala assim, não, mas a pessoa me disse que se eu confessar, eu vou ter a vitória. Eu não tive a vitória. Irmãos, nós precisamos orar segundo a vontade de Deus. Às vezes a gente pensa, né, não vai me acontecer nenhum mal. E às vezes o mal vem, como aconteceu na vida de Jó. E nós precisamos estar preparados para isso, porque seja na luta, na prova, na dificuldade, o Senhor continua conosco, e Ele vai nos dar vitória em todas as coisas. Então a confissão dos nossos lábios tem que ser baseada naquilo que a gente crê, e não simplesmente por acreditar que por eu falar alguma coisa vai acontecer. A questão da doutrina, da doutrina da prosperidade, né? Que quem não está com Cristo, ou quem não está bem com Deus, está amaldiçoado. Se a pessoa começa a passar por uma luta financeira, que a pessoa não está em comunhão com Deus, que não está bem com o Senhor, quer dizer, tudo falso. Ou pensa o seguinte, se você está buscando com Deus, Deus vai te fazer triunfar, você vai ter o carro do ano, você vai viajar para não sei o que e tal. Não tem isso na Bíblia. A vida na palavra do Senhor é uma vida de simplicidade. A Bíblia fala que nós devemos ser simples, nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, e no seu tempo Deus vai exaltar, Deus vai glorificar. Eu sei que Deus tem o melhor para a nossa vida, mas a gente não pode deixar que as falsas doutrinas venham a tomar conta das nossas vidas, e isso vem trazer frustração, e as pessoas se afastam depois que elas chegam com base numa proposta mirabolante e nada acontece. E aí, o que elas vão fazer? Elas vão se desviar do propósito de Deus. E nesse tempo que a gente está vivendo, tempo de falsos mestres, de falsas doutrinas, tempo trabalhoso, pessoas que são amantes de si mesmo, que buscam os seus próprios interesses, aí nós precisamos sim estar atento para essas coisas, tomar cuidado e ficar firme com Jesus. Pois há uma promessa aqui, Apocalipse 13, versículo 15. Apocalipse 2, verso 17, aliás, eu falei 13 aí. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Há uma história, né, que alguns entendem que essa pedrinha branca, lá no mundo antigo, os juízes, ao fazer o julgamento, colocavam uma pedrinha branca quando era decretado a absolução, ou vamos dizer assim, a sentença de vitória, ou a condenação, uma pedrinha preta. Há outros que falam que no mundo dos esportes, nas Olimpíadas, né, nos Jogos, eles recebiam uma tabueta branca, né, do vencedor. Mas, independente disso, o que Jesus está falando aqui para nós, independente do sentido que isso tenha a ver, é que você vai ser considerado muito especial, porque venceu, passou pelas provas, passou pelas dificuldades, e o Senhor tem para você a vitória completa. A Bíblia fala lá em Apocalipse que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a sua própria vida. A gente vem passando por situações cada vez mais tensas, no sentido de pressão para a nossa fé. E aí agora? Você vai permanecer firme? Você vai permanecer crendo no Senhor, crendo nas suas promessas? Isso no final é o que sobra. É a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E aquele que perseverar até o fim vai receber olha, você agora é vencedor, você está aí, recebe o prêmio da sua vitória. Nós temos visto algumas pessoas que têm sido recolhidas, né, diante do Senhor. E se as pessoas estão sendo recolhidas porque elas e já tendo tomado uma decisão
de caminhar com o Senhor, independente da forma como elas foram chamadas à glória, eu creio que elas foram receber o seu prêmio da vitória. Elas estão descansando com o Senhor. E o nosso papel, o nosso trabalho, enquanto nós estamos aqui, e que alimentamos essa esperança, é dizer para todos aqueles que não conhecem, que há esperança no Senhor. Que o mundo, sim, vem através dos seus feitos trazer morte, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. E a gente pode, sim, desfrutar dessa vida com o Senhor, mesmo que tenhamos que resistir até o fim, como foi o caso de Antipas, a fiel testemunha. Veja, ele foi chamado de a fiel testemunha, porque ele se recusou a se inclinar, a se dobrar aos preceitos do mundo daquela época. Como é que vai acontecer conosco? O que vai acontecer? Deus pode fazer como aconteceu no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, ali entrar o anjo do Senhor, o próprio Senhor estava ali no meio com eles naquela fogueira. Há uma promessa lá em Isaías, que você passando pelo fogo e pelas muitas águas, elas não te submergirão. E no meio de tudo isso, o que importa é que Deus é fiel, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a nosso respeito. Então nós não precisamos ficar preocupados, nós temos que estar atentos, para não nos deixar levar pelas falsas doutrinas, por esses filhos de Balaão, ou esses doutrinadores de Balaão, que tentam inculcar na nossa cabeça culturas e procedimentos que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Estejamos atentos, porque aí Deus vai cumprir em nós a sua vontade perfeita. Amém? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu falei assim bastante hoje, né? O que é maná escondido? Maná escondido, se refere? Maná dentro do conceito das Escrituras, o que foi o maná, quando Israel recebeu o maná, né? Provisão. Foi uma provisão, foi um alimento especial. Lá no final de Apocalipse, a gente pode até fazer um paralelo entre esse início de Apocalipse com o final, quando aqui, só para dar um exemplo, né? Lá em Apocalipse, no capítulo final, fala assim, no capítulo 19, no verso 15: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente vai pisar o lagar do vinho do furor da ira de Todo-Poderoso. Aqui no texto que nós lemos aqui no início, o Senhor diz também aqui, fala assim, olha: portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, quando Deus está dando essas palavras, né, para o apóstolo João, para encaminhar para as igrejas, está fazendo, na verdade, ao triunfo lá no final, de que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele está lhe prometendo. Então, esse maná escondido refere-se a uma provisão que nós vamos receber também quando estiver no reino do nosso Deus, lá no jardim do Senhor. A Bíblia fala que diante do Senhor, na Nova Jerusalém, haverá ali a árvore da vida, e ela dará fruto em toda a sua estação, e vai ali alimentar as nações, aqueles que estarão fazendo parte dessa terra, dessa terra santa, dessa terra prometida, ali no reino de Deus, vai ser alimento para os seus filhos. Então, esse maná escondido, eu estou fazendo aqui vamos dizer assim, considerações dentro do contexto das Escrituras como um todo, desde lá do início. Quando aconteceu o pecado no Jardim do Éden, como é que foi a questão do acesso à árvore da vida? Foi proibido. Colocou-se um anjo ali ao redor e eles não podiam desfrutar daquele alimento que dava a eles a vida eterna. Agora, depois, quando a igreja for arrebatada e vier os seus filhos e entrarem na Nova Jerusalém, quando o Senhor tiver dado triunfo contra a espada da sua boca, ferir todos aqueles que foram julgados, condenados, que Ele vai trazer juízo no final do tempo, e dermos entrada, nós estaremos agora comendo da árvore da vida, né, do fruto desse alimento. Então, esse maná escondido pode se referir
a esse sustento que a gente vai receber do Senhor, que está escondido, que está reservado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que o Senhor tem separado para nós. Sobre essa pedrinha branca, um novo nome, é um novo nome que o Senhor vai dar. Os nomes nas Escrituras, principalmente para o povo hebreu, os nomes que os pais batizavam suas crianças, todos eles tinham um significado, não era nome assim comum. Então, por exemplo, Hananias, Deus é a minha misericórdia. Então, o pai, quando batizava a criança com o nome, dizia algo a respeito ou do desejo que ele tinha, ou de uma, vamos dizer assim, experiência que ele tinha desfrutado com o Senhor. Quando deram o nome Daniel, o Senhor é meu juiz. Então, todos os nomes no hebraico que o povo hebreu estava dando para os seus filhos tinham um sentido. Até os próprios nomes do Senhor. O Senhor é o Senhor Jeová Rafá, é o Deus que cura. O Senhor é Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Então, os nomes pelas quais o Deus também foi conhecido era a forma de se relacionar com ele. O nome que vamos receber nessa pedrinha branca certamente é algo que tem muito a ver com a sua vida, com o seu relacionamento com Deus. Algo assim muito particular, muito pessoal, que só você conhece. Cada um tem um relacionamento com o Senhor e tem particularidade desse relacionamento com o Senhor. Então, o nome pelo qual nós seremos chamados, vamos imaginar assim, vou dar um exemplo, Edna, minha adoradora. Então, o seu nome lá pode ser adoradora, eu só estou dando um exemplo. Então, dessa forma, o Senhor estará nos batizando com um novo nome, ou um nome que vai estar nessa pedrinha branca, que nós vamos receber e que só nós vamos conhecer, que é fruto do nosso relacionamento pessoal com Deus. O mais, sobre isso, daí vem assim, um campo muito grande para especulações, para interpretação bíblica. Mas o que a gente vê dentro do contexto bíblico é isso daí, é o entendimento que eu tenho. Alguém mais quer fazer mais alguma pergunta? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus. Quero convidar os irmãos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela preocupação que o Senhor demonstrou em nos mostrar o teu caminho, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos desviados do teu propósito. Fala e continua ministrando ao nosso coração, Pai. Mostra, Senhor, aquelas coisas que tentam nos enredar, que tentam prender o nosso caminho, que tentam nos afastar do teu propósito. E que, ó Deus, livra-nos pelo teu grande amor, porque tu estás conosco, Pai. E dá-nos a tua graça, para que no meio das perseguições e das provações, nós possamos permanecer fiel, como aquela fiel testemunha, Antipas, que a tua palavra mostra, e como tantos outros, que mesmo diante de situações difíceis, não negaram o seu nome, mas permaneceram firmes na fé, porque eles creem no Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor. Obrigado pela vida da tua igreja. Fortalece, pois, a vida de cada um dos teus filhos. Renova nossas forças do Senhor, para que nesses tempos difíceis nós sejamos uma luz, brilhando para a glória do nome do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.